Bem-vindos todos vocês ao Globo News Painel, como a gente sempre faz aqui do estúdio da Globo News de São Paulo. Uma pergunta para todos vocês que acompanham política internacional. Que superpotência é essa? Eu estou falando, claro, dos Estados Unidos. Na semana que passou, praticamente escaparam os Estados Unidos de dar um calote internacional inédito. Foi frio na espinha do mundo inteiro. Dá para confiar na ainda única superpotência do planeta? É o tema dessa edição do Globo News Painel. 3 são os nossos convidados. Eu vou começar a apresentação dos nossos participantes por Roberto Abdennour. Roberto Abdennour foi nosso embaixador na China, na Alemanha e também nos Estados Unidos. Atualmente ele preside o Ético, é o Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial. Está conosco Eliana Cardoso, ela trabalhou no Fundo Monetário Internacional, no Banco Mundial, ela é professora da Fundação Getúlio Vargas. Nosso terceiro participante é Carlos Caval, é o economista-chefe do Banco J. Safra. Ele participa pela primeira vez no programa, foi secretário do Tesouro Nacional em 2006 e também diretor do BNDES. Eu queria aproveitar esse momento para dirigir a minha saudação especial a você, ouvinte da CBN, que nos acompanha aqui todo sábado à noite. Abdennour, que superpotência é essa, hein? Estados Unidos. Só dá susto na gente? Espiona o Brasil à vontade. Diz que vai punir quem cruzou a linha vermelha lá no Oriente Médio. Não pune. E agora deixa o mundo inteiro à beira do susto enorme de um calote possível. O que está acontecendo? Eu vou usar uma imagem um pouco grosseira, simplista. Mas os Estados Unidos, o que vulnerabiliza hoje, mais do que tudo, os Estados Unidos como superpotência, é a transição das guerras externas, Iraque, Afeganistão, etc., para uma muito especial guerra interna, que é a guerra ideológica, a guerra cultural entre um extremo conservadorismo, que chega a ter até uma índole religiosa quase, que está disposta, que tem uma visão fantasiosa de um mundo apocalíptico e que estaria disposta a seguir na linha ideológica tradicional americana da crença em que quanto menor governo, melhor para o país e a economia, o que é absolutamente errado. Então, essa guerra, digamos, interna, resulta mais prejudicial aos interesses deles e aos nossos, aos da comunidade internacional, do que certas barbaridades cometidas para fora, como intervenção no Iraque, alguma medida no Afeganistão, ou a espionagem descontrolada. Eliana, onde você colocaria a ênfase ao responder essa pergunta? Que superpotência é essa? É num país vítima dos próprios conflitos políticos internos? Sim, eu acredito que esses conflitos políticos estão se tornando muito sérios. É possível comparar os partidos onde o Tea Party domina com os partidos sulistas norte-americanos antes da Guerra Civil, não é? Você está falando lá de trás do século XIX do século XVIII, né? Século XIX, Guerra Civil em 1860. Isso. Naquele período, alguns estados sulistas se recusavam a cumprir regulamentos e leis federais porque queriam a separação. E hoje existem pelo menos 17 estados dos Estados Unidos que estão se recusando a cumprir regulamentos da Suprema Corte, que se recusam a permitir que um grupo que educa as mulheres para ensinar a elas como é possível evitar uma gravidez tenha um lugar, e eles dizem que eles fazem isso, eles não obedecem essas leis, porque não tem razão para obedecer um presidente que é um muçulmano, nascido no exterior, com uma agenda socialista. Então, quer dizer, é uma coisa totalmente ideológica, radical e absurda. E o mais triste é que a maioria republicana é covarde o bastante para não se opor a esse movimento do Tea Party. Então, quer dizer, esse movimento é, de fato, uma ameaça ao bom funcionamento da política nos Estados Unidos. Caval, você passou por uma situação na semana passada difícil, né? Eu suponho que clientes seus ligaram para você várias vezes no começo da semana e perguntaram: Caval, e aí?
os caras vão mesmo dar um calote? O que você achava então que ia acontecer e por quê? Bom, William, já é tão difícil entendermos a política brasileira quanto mais fazer previsões com relação à política americana. Mas ela é essencial para quem investe, ela é essencial para o bolso, inclusive, de quem nos acompanha. Por que a gente presta tanta atenção nos Estados Unidos? Porque, afinal de contas, o que acontece lá acaba batendo aqui. Né? Exatamente. E são os próprios americanos, clientes, muitas vezes, que nos dizem, quando falamos dos problemas políticos do Brasil, eles dizem, bom, mas nós também estamos tendo esse tipo de problema, de impasse, de radicalização. Concordando tanto com o que o embaixador falou e também com a Eliana, acho que essa é uma novidade que nós temos que agora acompanhar quando olhamos os Estados Unidos. Mas, olhando um pouco a perspectiva econômica, a minha visão é otimista com relação ao cenário de crescimento dos Estados Unidos, olhando estritamente a economia. Mas você consegue tirar a política de lá? Não. Sem dúvida não. E um dos maiores riscos para essa recuperação que vem se processando nos Estados Unidos, aliás, com uma força impressionante nos últimos meses, até porque houve um pacote de ajuste fiscal muito intenso esse ano e a economia ainda vai crescer 1,5%, no ano que vem provavelmente um pouco mais. Hoje nós, de fato, colocamos essa incerteza política e ela vai continuar. Em fevereiro vai se repetir novamente esse tipo de episódio. Você se refere ao fato de que na semana passada aquilo que impediu o calote, na verdade foi um armistício e não a declaração da paz. Em fevereiro, provavelmente, nós vamos ver o próximo capítulo dessa novela. Exatamente. E recentemente, o jornalista americano Bob Woodward, ele fez uma reedição do seu livro The Spirit of Politics, que ele escreveu por ocasião do problema que eles tiveram em 2011, né, o mesmo problema de teto da dívida, e como ele colocando como o poder de negociação de ambos os lados é muito frágil, né, e questionando inclusive a própria capacidade do presidente Obama de conduzir esse tipo de crise, e já previa, de certa forma, que eles adiariam mais uma vez o problema. Já que nós estamos dando uma espiada nas questões de política doméstica americana como forma de tentar entender o perigo pelo qual passamos na semana agora, que terminou, Abdenur, o que está acontecendo? É um sistema político que está sendo, digamos, usado por frações dos respectivos partidos ou, e aí talvez a questão seja mesmo abrangente, se a gente olha para a sociedade americana, ela está perdendo a capacidade de consenso ou é simplesmente um sistema político que por conjuntura não está funcionando direito? Não, eu diria que a crise é profunda, que há uma fissura crescente na sociedade. Eu, quando embaixador em Washington, entre início de 2004 e início de 2007, assisti de certo modo ao início disso, mas a coisa piorou muito com a eleição do Obama, né? Se você me permite, de 2008 e 2000 agora. A eleição e a reeleição. Se você me permite, eu acho que será interessante para os espectadores ouvirem pequenos trechos de um artigo muito interessante que eu encontrei dias atrás num site de que nós já falamos em programas anteriores, o Real Clear Politics. Já recomendamos muito a quem nos acompanha. Quem quer ter uma ideia da política americana, vai o meu recado para você que nos acompanha, que está em casa. É um site que tem nos Estados Unidos que presta um grande serviço a quem está interessado em política americana. Chama-se Real Clear Politics e faz uma síntese das principais contribuições do dia a cada 6 horas. Então, para você que está interessado nos Estados Unidos, seja pela situação econômica, seja por questões culturais, seja por política, seja porque detesta os Estados Unidos, inclusive, é talvez a melhor fonte para você ler o que as pessoas estão escrevendo a respeito dos assuntos sobre denúncia. Este é um artigo escrito por um inglês radicado nos Estados Unidos, Andrew de André Sullivan, que escreve num blog chamado The Daily Dish, o prato diário, facilmente encontrável na internet, e o título é O Tea Party como religião. Eu vou ler apenas uns pequenos trechos que são extremamente informativos sobre essa cisão senão você deixa a dica, o pessoal procura depois na internet, mas vamos lá. Eu acho que vale a pena citar apenas algumas coisas, até porque se refere ao Obama. Já que não se pode entender o que é hoje o Partido Republicano sem compreender quão assustadas estão muitas pessoas
pelo estonteante ritmo da modernidade. O século XXI trouxe aos Estados Unidos o terrorismo islâmico, a pior recessão desde os anos 30, essa de 2008 para cá, um governo altamente endividado, o casamento gay, a saúde universal, etc. A subsistência nos Estados Unidos de uma sociedade pluralística, multirracial, que se miscigena rapidamente, que é pós-gay, e um presidente negro que olha para o futuro mais do que o passado, isto naturalmente leva muita gente a um estado de pânico cultural. E só para terminar, e eles dizem, o primeiro presidente negro está procurando avançar na direção de uma América mais liberal, o que é o verdadeiro casus belli para a extrema-direita. E termina dizendo, entre outras coisas... Senão fica muito longo. Não, só uma coisinha. Eles querem um presidente que seja branco e que conduza o governo nos termos por eles desejados. Está aí explicada muita coisa. Na sua primeira intervenção, você foi buscar um exemplo de bastante tempo atrás em termos de ruptura. É isso que vem à sua cabeça quando você vê a situação americana atual? Eu acredito que os senadores e deputados vão voltar a conversar e vão se preocupar com a situação do país e vão chegar a um acordo em fevereiro. Mas eu vejo razões profundas na ruptura hoje observada na sociedade americana. Essa é uma sociedade que viu uma deterioração da distribuição de renda dramática e um enriquecimento muito rápido de 0,5% da população. Então, isso é visível. E algumas pessoas estão vivendo com muito mais dificuldade a partir da crise de 2008 e realmente tem motivo para se sentir numa situação injusta em relação a um grupo que é em parte responsável pela crise, mas que não sofreu com ela, não é? De um lado você tem isso, de outro lado eu acho que o problema do racismo nos Estados Unidos ainda não foi resolvido. Mesmo com a eleição de um presidente negro. Exatamente, e quando eles dizem um muçulmano nascido no estrangeiro, é para contornar a palavra negro e não parecer racista. E também não dá motivo para ser processado, né? Exatamente, mas esconde de fato esse sentimento. Então, quer dizer, tem nos Estados Unidos profundo um grupo de gente que é profundamente conservadora e profundamente atrasada. E é isso que alimenta o Tea Party, não é? Mas, dada a história dos Estados Unidos, eu diria que, antes que uma ruptura, que forças mais razoáveis vão prevalecer, principalmente porque 70% da população condenou a atitude do Partido Republicano durante a última crise. Caval, vocês economistas nesse tipo de momento que a gente vive estão numa situação particularmente difícil. Porque por um lado vocês são requisitados a dar uma avaliação, uma visão, uma análise de risco de curtíssimo prazo. Por outro, esses fatores que tanto o Abdennour citou, tanto a partir da análise dele quanto do artigo que ele estava lendo alguns trechos para nós aqui, com a Eliana na abrangência também do ponto de vista que ela vai buscar da história e do tecido social americano, são fatores que o economista também não pode deixar de lado. No que você, como analista da situação econômica americana hoje, mais presta atenção atualmente? Olha, de novo voltando para a perspectiva econômica, a gente não pode deixar de levar em conta que nós tivemos episódios, né, como a própria crise e, inclusive, em 2011, quando a situação chegou a um limite talvez até mais preocupante, os Estados Unidos perdeu o rating, e isso teve um efeito na economia, sim. Então, estima-se, inclusive, que nesse episódio da semana que passou, você vai tirar aí de 20 a 25 bilhões... Foi o que li na imprensa. A perda seria de 24 bilhões em 16 dias de fechamento do governo americano. Isso. O que é importante, mas, vamos dizer, está na minha margem de erro de qualquer estatística. Então, é evidente que agora a gente tem que incorporar esse tipo de variável na nossa análise, mas, por outro lado... Como é que você pesa isso na sua análise?
Bom, um eventual calote americano seria um cisne negro, né? Quer dizer, você chegar num impasse desse tipo, que levasse a um calote, com um efeito que não é nem mensurável sobre Deixa eu só fazer a pergunta de outro jeito, de uma maneira bem jocosa. É louco quem põe dinheiro hoje nos Estados Unidos? Não, acho que não. Quer dizer, eu acho que tem por trás da economia americana forças muito poderosas hoje, quer dizer, é uma sociedade que, mal ou bem, com tudo isso que a gente está dizendo, né, ela resolveu a sua crise bancária, ela está tendo uma melhora do ponto da performance do emprego, né, embora ainda muito distante do que é necessário. Tem uma nova fronteira energética muito importante. Que alguns chamam de revolução. O shale oil, o gás, o xisto. E, nesse sentido, parece que ela vai voltar a ter o papel de predomínio que ela sempre teve, inclusive sobre o lado da... Essa é uma boa provocação, Carlão. Terá, Bruno? Você tem essa experiência que poucos tiveram de olhar esses dois monstros por dentro, a China e os Estados Unidos. Com outro meio monstro de pé meio que a Alemanha, né, na Europa, né, eu vi o nascimento do euro. Eu creio que é o tal negócio, respondendo à sua pergunta inicial. Mal ou bem, por pior que esteja esta superpotência, nós não podemos nos desvencilhar dela. Um porta-voz do governo chinês, criticando a situação outro dia, disse que é preciso desamericanizar a economia internacional. Não é possível. Quer dizer, mais de 60% das reservas internacionais, incluindo 1 trilhão e 300 bilhões da China, 1 trilhão do Japão e 260 bilhões de dólares do Brasil, 60% das reservas internacionais estão aplicadas em títulos do Tesouro Americano. O dólar é a grande moeda de referência no plano internacional. O ruim da circunstância atual é que o euro, embora tenha superado uma etapa inicial de risco de fragmentação, de desaparecimento, a Europa chegou ao fundo do poço, começa a se levantar um pouco, há progressos institucionais, eu creio que a integração europeia e o próprio euro vão sobreviver, mas o euro também não suscita maior confiança, nem tem volume para substituir o dólar e os títulos americanos como moeda de referência ou reserva de valor. Então nós estamos, a China desacelerando, os BRICS e os emergentes também desacelerando, quer dizer, não é um panorama internacional bom. Temos de ter isso em mente. Eliane, você viu, né? Começamos o programa dando uma espiada, assim, até o jeito que vocês falaram, quando vocês se referiram às questões domésticas, às questões internas americanas, como o tecido social, de certa maneira, se esgarça, se rompe, e passou a discussão depois para, de certa maneira, eu acho que é onde a gente está chegando agora, e tentar estabelecer em que isto afeta o papel internacional e a presença internacional dos Estados Unidos. Na semana que passou, por exemplo, houve um entusiasmo enorme quando saíram os últimos números do PIB chinês, uma empolgação, propondo mais ou menos um horizonte no qual os Estados Unidos crescem, não tão bem, mas crescem, e os chineses crescem, não tão bem, mas crescem, o que sugere estabilidade? A sua pergunta tem muitos aspectos, não é? E lembrando o começo dela, onde você diz de que forma essa crise afeta a percepção dos Estados Unidos no resto do mundo, eu acho que afeta de maneira muito grave, não é? O que a Coreia do Norte vai pensar? Ela vai dizer, por que eu vou ter medo desse país que não consegue nem pagar as próprias contas? Não é? Que fica 16 dias com as contas suspensas. Então, não há dúvida que esse desafio político é um desafio muito sério. E a verdade é que, até a crise acontecer, todo mundo estava vendo os Estados Unidos com muito otimismo. Todo mundo acreditava, como o Caval ressaltou, numa economia que é muito flexível, que é mais inovadora do que as outras, que estava em fase de recuperação, que tinha um Fed que ia começar
a suspender as compras de ativos no ritmo que vinha fazendo e, de repente, a perspectiva mudou. Eu acho que hoje a ênfase é muito nos desafios que a economia americana enfrenta. E parte dessas dúvidas se referem ao problema fiscal e ao problema da dívida, principalmente das dívidas que estão escondidas, invisíveis, e se referem ao fato de uma população que começa a envelhecer, onde você vai ser obrigado, com certeza, mais uma vez, a aumentar a idade de aposentadoria, que hoje já está nos 69 anos, que tem que encontrar uma forma de reduzir os custos de saúde, que são os mais caros do mundo. Então, eu acho que nós estamos passando por uma fase de muitas indagações. Eu acho que os Estados Unidos ainda têm tempo e ainda continua a ser a maior economia do mundo. Deixa eu pegar algumas dos pontos que a Eliana acaba de suscitar, Caval, começando por exemplo, que tem interesse imediato para o Brasil. Os americanos têm articulado nos últimos tempos, em parte como resposta às dificuldades dos países de se organizarem em torno de um regime multilateral de comércio, os americanos têm proposto uma série de acordos, não só bilaterais, mas regionais de grande peso. Em que medida essa crise, por exemplo, prejudica as tratativas com os europeus para a formação de um bloco econômico de peso incomensurável e, particularmente, a proposta de livre comércio em torno da Orla do Pacífico, que pega nossos vizinhos, Chile, Peru, Colômbia, não tão vizinhos, mais próximos de nós, México, por exemplo. Bom, eu acho que, do ponto de vista do governo americano, eu acho que esse episódio recente pouco muda esse tipo de tendências, que os problemas nesse tipo de acordo eles vão muito além da política de curto prazo. Com relação ao Brasil, eu acho que ainda permanece um viés dentro do governo brasileiro contrário a acordos bilaterais, né? E o meu medo é que hoje a nomeação, o fato de nós termos um brasileiro na presidência da OMC, reforce ainda mais essa restrição que o governo tem tido ao bilateralismo, porque, de fato, a OMC busca, por definição, uma abordagem multilateral. Então, acho que, nesse caso, os problemas que nós temos, no caso do Brasil, são os de sempre, são os problemas criados pela própria postura do governo. A gente volta às questões do Brasil nesse âmbito da política internacional vista pelo lado americano, mas um pouquinho mais no final. Eu estou chegando ao final do primeiro bloco, Abner, eu vou reiniciar logo depois, você vai ter a palavra, vai pensando o que você vai dizer a respeito de que medidas os americanos estão ou não dispostos a projetar o seu poder, fora a espionagem, né, para fora das fronteiras. A gente volta daqui um instantinho, o intervalo dura só um pouquinho, até já.